Olá, meus caros. Um comentário breve aqui. Eu estava vendo alguns comentários aí no próprio canal e também pensando nessa semana sobre isso, a questão dos filhos de pastores, né? Que só vingam na igreja por conta do pai que é pastor. Porque se fosse depender do caráter dele, da questão de vida espiritual deles, da santidade deles, ou de cumprir qualquer outro pré-requisito que a igreja exige, eles jamais seriam pastores ou pregadores, eu já até diria membros. E é isso que eu acho que é algo pernicioso, danoso na própria igreja, porque aquele que não tem o apadrinhamento de um pai que já é pastor, ou de alguém que está na igreja, que é familiar, ele só sofre dentro da própria instituição, não tem valor. O sujeito pode orar o que for, pode ir para monte, pode jejuar, pode santificar, pode ler a Bíblia, pode fazer o que for. Mas se ele não for o filho do pastor, ele não sobe. E quando vai pregar, tolhem, a igreja tolhe, tira o seu direito, ou prega só uma vez. Isso é um absurdo. Aí quando muitos falam, e eu até concordo, muitas igrejas, não vou dizer todas, não vou generalizar, mas tem sim igrejas que quem manda é o pastor, não é o pastor dos pastores Jesus Cristo. A igreja virou uma empresa, virou a questão de empresa de pai para filho, herança, não é uma igreja espiritual. Isso eu acho muito pernicioso. É só você analisar na sua igreja que você congrega. Se o sujeito é filho de um pastor, ele sobe mais rápido para ser obreiro ou para ser pregador, evangelista, o que for, missionário. Agora, se não é um filho do pastor, às vezes demora muito. Às vezes o sujeito que não é o filho do pastor é tão obediente, dá tanto exemplo, é uma pessoa de fato de Deus, mas não sobe. O filho do pastor sobe. E por isso nós temos bastante escândalos na igreja, porque a maioria dos filhos de pastor não estão preparados. Eu me recordo de um hino que era do irmão da Assembleia, eu só não me recordo o nome dele, era bem antigo, ele dizia o seguinte: você é filho de pastor, você é filho de crente, conhece a verdade, mas não faz nada que seria o certo. É um hino muito interessante que criticava exatamente esse posicionamento. Tem que realmente acabar com isto nas igrejas. É um vexame. Eu conheço, ou conheci pelo menos, alguns filhos de pastores que estavam dentro da igreja. Eu não estou falando de filho de pastor que não é crente, tá? O que está no mundo, porque daí é outra coisa. A salvação é individual, o pai não salva filho, filho não salva pai. Eu estou falando dentro da igreja que aqueles que são filhos de pastor têm certa regalia que outros não têm. E que às vezes o pai até mesmo força, o filho está lá dentro, mesmo ele não querendo, e o filho fica lá porque precisa disso aqui, ó. Aí no mundo, no trabalho secular, não tem um espaço, ou não quer trabalhar mesmo, então vai ali atrás daquela vida fácil na igreja. Então, inclusive, eu me lembrei do cantor que cantava aquele hino, que era o Braulio Lima. Ele dizia: você é filho de crente, você conhece a verdade, você não é inocente. Por isso que nós temos vários escândalos dentro da igreja. É filho de pastor nas drogas e pregando em cima do púlpito, é filho de pastor em adultério e pregando em cima dos púlpitos, é filho de pastor fazendo uma série de perversidades em cima dos púlpitos e nunca são tirados, né? Agora, se o obreirozinho que está começando tiver uma falhazinha, não orar, não jejuar conforme aqueles fardos pesados que eles trazem ou pregam, que eles mesmo não conseguem cumprir, então já era, né? Eu fico pensando, às vezes, esses pastores, eles cobram tanto das pessoas, chegam a dizer o seguinte: olha, você jejuou quantas vezes nessa semana? Você pregou quantas vezes, ou orou, ou leu a Bíblia e tal. Mas eles mesmo nem fazem nada, não movem uma palha, são fariseus, fica claro isso. Então, meus caros, às vezes, necessário é só olhar para o autor e consumador da nossa fé. E você percebe isto, né? Por isso que muitas igrejas estão perdendo a sua credibilidade,
exatamente por se demonstrar apenas como empresa, como um negócio lucrativo, né, e como, que passa de pai para filho, hereditário, e que os membros e a igreja não têm voz e vez. E se a gente vai falar umas verdades dessas, tem os cegos que acreditam piamente nas lideranças, né? São fanáticos, e quem fala contra as lideranças, então são os endemoniados, isso e aquilo, aquilo outro. Eu fico pasmo com isso, porque uma coisa é você criticar por criticar, outra coisa é você criticar para mudar algumas coisas que estejam equivocadas. E uma outra ainda, e pior, é você ser conivente com práticas erradas à luz da palavra de Deus. Você, quando vai para uma igreja onde o pastor é substituído, o dirigente, ou a cúpula dessa igreja, por filhos que não têm nenhuma demonstração de santidade, de dedicação à obra de Deus, de fazer aquilo que realmente agrada o Senhor e que os obreiros e membros até mais antigos faziam. É até bom você sair, né? Porque veja bem, quando Judas Iscariotes morreu, se suicidou, quem foi no lugar dele? Matias. E como foi escolhido Matias? A dedo, no sentido de buscar realmente um homem fidedigno. Escolheram, deu a sorte ele, um homem que fosse um verdadeiro apóstolo, que estava para ser um ministro, para servir, para fazer a obra de Deus, estando em oração, em unanimidade, na doutrina e etc. E hoje o que nós vimos? Os substitutos que aí estão, o sujeito substitui porque é filho de fulano, porque é parente de Beltrano. Não porque ele tem uma vida de consagração a Deus, não porque ele está temendo a Deus. E contrapartida traz um montão de escândalo, porque não é exemplar. E a Bíblia diz para que um pastor, um presbítero, melhor dizendo, tenha que dar testemunho. Testemunho, inclusive, na sua casa. E às vezes eles não dão testemunhos para fazerem filhos que realmente possam substituir, e esses filhos vêm e tentam transparecer uma santidade que não existe, né? Eu já nem quero citar nomes aqui, porque tudo que eu cito vê uma série de críticas. Eu já estou até um pouco de saco cheio, com todo o respeito àqueles que não é para ouvir essa palavra, com essas pessoas, como elas são idólatras, como elas estão com as mentes fechadas, como elas se deixam ludibriar por conta do fanatismo. Aí falam do fanatismo e da idolatria do catolicismo, mas eles têm por homens, por placa de igreja, por instituições religiosas. Quer dizer, se colocar o cachorro do pastor a substituir ele, porque o cachorro do pastor eles aceitam. Mas se colocar o Beltrano, o ciclano de tal, para pregar ou para substituir o pastor, que não é membro da família, não é aceito. E eu penso o seguinte, se a igreja realmente fosse unida, tivesse mais pensamento à luz do evangelho, lesse a palavra de Deus, ela ia exigir em todas as denominações que mudasse o regulamento interno ou o estatuto da igreja, a fim de prever que quem possa substituir os pastores, as lideranças, seja por meio de voto e não por meio hereditário, por meio de sucessão familiar, porque isso configura empresa. Uma empresa, quando o pai morre, entra o filho. Igreja não é assim. A gente tem prova bíblica para isso. Matias foi escolhido, não entrou um parente de Judas Iscariotes para ser apóstolo. Quando Jesus escolheu Pedro, ele escolheu como apóstolo ou pregador dos judeus. Depois ele escolheu quem? Paulo dos gentios. Jesus não escolheu um dos seus parentes, que poderia ter escolhido, na verdade, tinha seus irmãos ali, mas ele não escolheu, escolheu Pedro. Depois foi escolher levantar Paulo. É algo a se pensar, mas a Bíblia fala que Davi, meus caros, aquilo lá é tempo do judaísmo. Isso nada mais é do que judaização do evangelho. Porque na época de Israel era o rei, tinha os sacerdotes, o rei era escolhido por Deus e passava de pai para filho, verdade. Mas em Cristo Jesus não vimos nada mesmo passar de pai para filho. Nós não vimos
O sucessor de Pedro sendo seu filho, de Paulo, da mesma maneira. Nós não vimos nada disso. Nós não vimos o sucessor de quem quer que fosse sendo parentes. Muito pelo contrário. Nós vimos que as pessoas eram escolhidas para fazer a obra de Deus, até quando foi escolhido ali os diáconos para servir e tal, por conta da escolha do próprio Espírito Santo de Deus examinando os homens, se eles eram unânimes em oração, em santificação, etc. Esses são os pré-requisitos, não o pertencer a uma família. E por isso que essas igrejas que estão por aí estão caindo todas elas, porque colocam familiares, querem estar na antiga aliança. Nós não estamos mais no tempo de rei, não, de monarca. A sucessão de igreja não é monarquia, é o Espírito Santo. Mas como eles estão na carne, começaram no Espírito, mas estão na carne, aí vão colocar o familiar. Nós já vimos o desastre. Eu não queria citar o nome, mas vou ter que citar. Nós vimos o desastre que deu com a sucessão dos Gideões do Reuel. Nós vimos o desastre, estamos vendo do desastre da sucessão, porque apesar de não ser ainda de fato eles, mas tudo aponta para que sim, no caso da Igreja de Deus é Amor, da Ereni. Mas está para passar para quem? Não necessariamente para o Lorival tá agora, mas sim para os netos, que não tem um pedigree, um sustentáculo bíblico, palavra. Quem é de PDA que às vezes passa por aqui e xinga a gente, de quanto coisa. Onde está o senhor Davizinho? A irmã Ireni disse que ele seria o sucessor da igreja. Tem aparecido aí em oração, dando ponto de testemunho, coisa nesse sentido? Não tenho visto. Quiser colocar o Davi, forçar seu Davi filho fez o que fez. Isso que me causa asco, porque o sujeito, como estava dizendo no início, se não tem apadrinhamento, ele não sobe. E, por outro lado, tem as meninices, os escândalos, as vergonhas, que esses filhos de pastores que não estão com a vida calcada no evangelho passam a dar. E as igrejas cada vez mais a diminuir e murmurar, que só não vê quem não quer. Muitas igrejas são, sim, empresas que passam de pai para filho. E isso não tem no tempo da graça, no tempo de Jesus Cristo, porque nada foi passado de pai para filho, mas eles não têm um esclarecimento da verdade bíblica, por quê? Por conta disso aqui, ó. O faz-me rir, Deus mamon, avareza. Não vamos perder o patrimônio, até porque quem criou a obra aqui foi o nosso familiar. Não vamos colocar na regência ou na presidência outros que não são de confiança. Agora, uma igreja sincera, ela preza por isso no seu próprio estatuto, no seu próprio regimento, bem como para levantar obreiros, e não dá facilidade a quem que é filho de pastor, mas sim aos pré-requisitos, se o mesmo cumpre como os demais. Então, quer dizer, às vezes um membro tem que se matar em santidade, empregar, em fazer a obra, em visitar as pessoas, em jejuar, fazer isso. Mas eles não precisam de nada. Já sobe lá só porque são parentes. Já tem um destaque. É brincadeira.